E se a fé fosse testada justamente no momento em que você mais precisa de resposta? Imagine clamar com todas as forças por alguém que você ama, suplicar diante de Deus como se fosse a última esperança e receber apenas silêncio. Quantas mulheres já se viram nesse lugar de desespero, onde as lágrimas parecem não ter valor e as orações ecoam sem retorno? É nesse cenário de dor, invisibilidade e persistência que surge a mulher cananeia, uma das figuras mais impressionantes quando pensamos em fé no Novo Testamento. Ela não era uma discípula, não fazia parte do povo escolhido, não tinha status ou posição. Mas tinha algo que muitas vezes falta até aos que caminham perto de Jesus: uma fé que não desiste, mesmo quando tudo parece contrário. A mulher na Bíblia aparece muitas vezes em lugares de vulnerabilidade, mas também em papéis decisivos que mudam histórias inteiras. E aqui, diante do silêncio de Cristo, essa mãe nos mostra um retrato de quem entende que não há outra saída senão segurar-se na única esperança. Quantas vezes nós, como mulheres de fé, não nos sentimos exatamente assim, marginalizadas, desconsideradas, mas ainda insistindo porque sabemos que somente em Jesus existe resposta? É como se o coração dessa mulher gritasse por todas nós, revelando que a fé verdadeira não se mede apenas quando tudo dá certo, mas quando até o céu parece fechado. Essa cena provoca uma quebra de expectativa poderosa. Quem ouviria uma estrangeira? Quem daria espaço a uma voz feminina no meio de um ambiente hostil e preconceituoso? Mas é exatamente nesse lugar improvável que Jesus decide escrever uma das lições mais transformadoras do Evangelho. A cananeia é a mulher que não aceita o silêncio como resposta final. E talvez você, ao ouvir essa história, perceba que também já viveu momentos em que Deus parecia distante, inacessível, quase indiferente à sua dor. É nesse ponto que a palavra começa a falar de maneira profunda, porque não se trata apenas de uma narrativa antiga, mas de um espelho da nossa própria jornada. O silêncio divino é desconcertante. Ele mexe com nossas emoções, abala nossas convicções, nos coloca diante da pergunta que mais assusta: será que Deus realmente me ouve? É exatamente nesse vazio que a fé é provada e, muitas vezes, purificada. E é nesse mesmo vazio que a história da cananeia nos chama a mergulhar, não como espectadoras distantes, mas como mulheres que também carregam dores, lutas e clamores. Porque a voz que parecia ignorada é justamente a que se torna testemunho eterno de persistência e vitória. E é nesse ponto que precisamos olhar para os detalhes do encontro entre Jesus e essa mulher, para entender por que sua fé atravessou barreiras culturais, espirituais e emocionais, até ser reconhecida pelo próprio Mestre. Antes de mergulharmos nos próximos detalhes dessa história, quero abrir meu coração com você. Se essa mensagem já começou a falar com a sua alma, se em algum momento você também já experimentou o silêncio de Deus e se identificou com a dor dessa mulher da Bíblia, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante para que essa palavra alcance ainda mais vidas. Deixe o seu like nesse vídeo, porque cada curtida ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que, assim como você, precisam de esperança em tempos difíceis. E eu quero que você participe ativamente desse momento. Comente aqui embaixo se você já viveu dias em que parecia que o céu estava fechado, e como a sua fé reagiu diante disso. O seu comentário pode se tornar um testemunho que vai encorajar outras mulheres que lerem, mostrando que elas não estão sozinhas nessa caminhada de fé. E se você ainda não é inscrita no canal Mulheres na Bíblia, aproveite agora para se inscrever. Aqui nós caminhamos juntas, descobrindo como cada mulher nas Escrituras carrega uma mensagem viva para a nossa jornada hoje. Quando você se inscreve, você não apenas acompanha novos conteúdos, mas faz parte de uma comunidade que cresce sustentada pela palavra e pela fé. Então já deixa o seu like, comenta sua experiência e se inscreve para continuar comigo nessa série, porque nos próximos minutos vamos entrar fundo no encontro entre Jesus e essa mulher cananeia, e você vai perceber que o silêncio não é o fim da história. Você já reparou como, muitas vezes, a fé nasce justamente nos cenários em que tudo parece contra nós? Quando olhamos para a história da mulher cananeia, logo sentimos o peso de uma realidade que não era favorável a ela em absolutamente nada. Primeiro, porque ela carregava uma dor pessoal imensa. Sua filha estava terrivelmente atormentada, sofrendo de uma aflição espiritual que nenhum recurso humano conseguia resolver. Era uma mãe diante da dor de ver sua criança presa a algo maior do que ela mesma, impotente diante de um mal que lhe roubava a paz e as forças. E talvez aqui você já se identifique, porque não há nada que toque mais profundamente uma mulher do que ver um filho sofrendo sem poder mudar a situação com as próprias mãos. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre essa menina, mas basta imaginar o desespero daquela mãe que, dia após dia, assistia ao tormento da filha e se perguntava se algum dia a libertação viria. Mas não era apenas a dor pessoal que a limitava. Havia também barreiras culturais e espirituais. Essa mulher era cananeia, estrangeira, alguém que não fazia parte do povo de Israel.
E isso, no contexto daquele tempo, era como carregar um rótulo que gritava: você não pertence, você não tem direito, você não faz parte das promessas. É como se tudo estivesse marcado contra ela antes mesmo de abrir a boca. E ainda assim, ela ousou atravessar essa linha invisível para ir até Jesus. Pense comigo, quantas vezes nós também sentimos que não somos dignas, que não temos lugar, que não temos voz diante de Deus? Quantas vezes o peso da nossa história, dos nossos erros ou daquilo que os outros dizem sobre nós parece se transformar em uma barreira entre nós e o milagre? E é exatamente aqui que a narrativa começa a nos envolver ainda mais. Porque essa mulher não apenas se aproximou de Jesus, mas gritou por ele. Ela não fez uma oração tímida, não tentou se esconder, não mediu palavras para parecer adequada ou aceitável. Ela clamou com toda a força da sua dor: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E há algo profundamente revelador nesse clamor. Ela reconheceu quem ele era. Ela chamou Jesus pelo seu título messiânico, aquele que não pertencia ao seu povo, mas ao povo de Israel. Ela clamou com uma ousadia que quebrava paradigmas, como se dissesse: eu sei que não sou do seu povo, mas sei quem o Senhor é. E se o Senhor é quem eu creio que é, então a sua misericórdia pode alcançar até a mim. Agora, imagine a cena. Jesus estava em território estrangeiro, acompanhado dos discípulos, e de repente uma mulher começa a segui-lo, clamando sem parar. A princípio, o texto bíblico nos conta que Jesus não respondeu palavra alguma. O silêncio que dói. O silêncio que parece rejeição. E talvez aqui esteja uma das maiores dores dessa narrativa, quando você busca Deus com todo o seu coração, mas não ouve nada em resposta. Você já passou por isso? Já teve momentos em que clamou, chorou, insistiu, mas parecia que o céu estava fechado, que as palavras batiam no teto e voltavam para você. Esse silêncio mexe com a alma, porque nos confronta com as nossas próprias inseguranças. Será que ele me ouviu? Será que ele se importa comigo? Será que a minha dor é pequena demais para chamar a atenção de Deus? Enquanto a mulher insistia, os discípulos começaram a se incomodar. Eles pediram a Jesus que a mandasse embora, porque sua insistência estava atrapalhando. Olha que detalhe importante. Aqueles que caminhavam ao lado de Jesus, que já tinham presenciado milagres, que sabiam do seu poder, não enxergaram naquela mulher alguém digna de atenção. Para eles, ela era apenas um incômodo. Quantas vezes nós também sentimos que até as pessoas ao nosso redor não entendem a profundidade da nossa dor? Que até aqueles que deveriam nos apoiar acabam reforçando a sensação de que não temos espaço, não temos valor, não temos voz? E é exatamente nesse cenário que a fé da mulher cananeia brilha ainda mais. Porque, diante do silêncio de Jesus e da rejeição dos discípulos, ela não desistiu. Ela não se conformou. Ela não se afastou. Pelo contrário, ela se aproximou ainda mais, prostrou-se diante dele, reconhecendo sua autoridade e continuou clamando. É como se a dor tivesse se transformado em combustível para a fé, e a rejeição tivesse se transformado em um empurrão para ela se lançar ainda mais aos pés do Mestre. Essa cena nos convida a refletir profundamente. Será que a nossa fé suporta o silêncio? Será que continuamos buscando mesmo quando tudo parece dizer não? Essa mulher não tinha garantias, não tinha promessas específicas, não tinha sequer a identidade que a tornasse parte do povo da aliança. Mas ela tinha algo que ninguém podia tirar dela, a convicção de que Jesus era a única resposta para sua dor. E é aqui que a história começa a se tornar ainda mais desafiadora, porque o que vem a seguir vai expor não apenas a perseverança dessa mulher, mas também a revelação do coração de Jesus diante de alguém que parecia não ter nenhum direito. Se você chegou até aqui e essa palavra já tocou seu coração, eu quero te convidar a deixar registrado nos comentários uma declaração de fé. Escreva: eu não vou desistir. Isso vai ser não apenas um lembrete para sua própria vida, mas também um sinal de encorajamento para outras mulheres que vão passar por aqui e talvez estejam no limite da fé, precisando se lembrar de que ainda vale a pena insistir. Imagine comigo essa cena. Jesus entra em território estrangeiro, um lugar marcado pela distância cultural, espiritual e até emocional do povo de Israel. É a região de Tiro e Sidom, terra de cananeus, onde cada símbolo, cada altar, cada olhar carregava a marca de um povo que não compartilhava a aliança. E é nesse cenário improvável que surge uma mulher da Bíblia que se tornaria inesquecível. Uma mulher sem nome, sem status, sem cidadania religiosa, mas com algo que nem todos os discípulos, tão próximos de Jesus, conseguiam demonstrar: uma fé desesperada, ousada e persistente. Ela é apresentada apenas como a mulher cananeia. Aos olhos dos judeus, era alguém impura, indigna, invisível.
Mas aos olhos de quem olha além das aparências, ela estava prestes a se tornar um testemunho vivo de que a graça de Deus não conhece fronteiras. Agora, pense por um instante. O que leva uma mãe a atravessar barreiras culturais, religiosas e até emocionais, em busca de um milagre? Essa mulher da Bíblia não tinha títulos, não tinha lugar de honra, não tinha nenhuma credencial que justificasse estar ali, diante do Messias de Israel. Mas ela tinha algo que move montanhas, a dor de ver sua filha atormentada por um espírito maligno. Era essa dor que a empurrava para fora dos limites da vergonha e do medo, que a fazia romper com tradições, que a fazia levantar a voz em um lugar onde deveria permanecer em silêncio. O clamor dela ecoa como um grito que atravessa os séculos. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba o detalhe. Ela chama Jesus de filho de Davi, um título messiânico profundamente enraizado nas escrituras de Israel. Como poderia uma mulher estrangeira usar uma expressão tão carregada de significado? É porque, de alguma forma, ela reconheceu em Jesus aquilo que muitos, mesmo próximos, ainda não conseguiam enxergar. Ele era o Cristo, o enviado de Deus, a esperança para todo o coração quebrantado. Esse detalhe nos ensina algo poderoso. Muitas vezes, a fé brota em lugares improváveis, na boca de quem o mundo não espera, na vida de quem parece estar fora do plano. Essa mulher da Bíblia ousou se apropriar de uma promessa que, aparentemente, não lhe pertencia. E aqui começa o escândalo da graça. O Deus de Israel estende sua mão para além das fronteiras, alcançando o invisível, o esquecido, o descartado. É como se essa história estivesse nos perguntando: será que você já se sentiu de fora? Já se percebeu em um lugar onde ninguém esperava nada de você, onde sua voz parecia não ter valor, onde seu clamor parecia não ter espaço? Pois é justamente aí que Deus gosta de agir. E não podemos perder de vista a coragem dela. Imagine a cena: discípulos incomodados, olhares de reprovação, a barreira cultural gritando mais alto do que a necessidade. Mesmo assim, ela não recua. Essa mulher insiste, insiste e insiste outra vez. O texto bíblico mostra que ela chega a incomodar tanto que os discípulos pedem a Jesus que a mande embora. Mas o que para eles era incômodo, para ela era vida. Cada negativa soava como mais uma chance de clamar. Cada silêncio parecia um convite para permanecer. Essa mulher nos mostra que a fé não é apenas acreditar, é lutar por aquilo que se crê, é segurar-se na esperança mesmo quando as portas parecem fechadas, é não desistir quando todos à volta dizem que já é hora de parar. Agora eu quero te levar a refletir. Quantas vezes você já se encontrou nesse lugar? Clamando por algo que parecia impossível, pedindo a Deus uma resposta que não vinha, enfrentando olhares que diziam você não merece ou isso não é para você. A mulher cananeia nos convida a entender que a fé verdadeira não se rende ao silêncio, não se assusta com os olhares de desprezo, não recua diante da barreira do impossível. Essa mulher da Bíblia nos ensina que até mesmo no aparente não de Deus pode haver uma oportunidade de demonstrar que confiamos nele mais do que em qualquer circunstância. E perceba algo ainda mais profundo: a dor que ela carregava não era sobre si mesma, mas sobre sua filha. Isso revela o coração de uma intercessora. Ela nos mostra que, às vezes, a nossa maior batalha espiritual não é por nós, mas por aqueles que amamos. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, clamando por um filho, por um marido, por alguém da família. O silêncio parece longo, as portas parecem fechadas, mas a história dessa mulher da Bíblia ecoa como um lembrete. O amor intercessor é ouvido pelo céu. O clamor de uma mãe é um som que atravessa fronteiras espirituais e chega ao coração de Deus. Não existe distância cultural, religiosa ou emocional que impeça o poder da fé intercessora. E se você já se viu nesse lugar de insistência, se já gritou em oração mesmo quando parecia que ninguém estava ouvindo, eu quero te convidar a deixar registrado nos comentários uma declaração de fé. Escreva: eu não vou desistir. Essa frase simples pode se tornar uma arma espiritual não apenas para você, mas para tantas outras pessoas que lerão e se identificarão. Juntas, podemos afirmar que mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo na rejeição aparente, continuamos firmes. Porque a fé que não desiste é a fé que move o coração de Deus. Imagine a cena comigo: uma mulher estrangeira, sozinha, diante de um grupo de discípulos que a ignoram, e diante de um mestre que, por alguns instantes, parece permanecer em silêncio. O coração dela bate acelerado, porque cada segundo de espera soa como uma eternidade. Essa mulher não carrega apenas uma súplica qualquer. Ela traz nos lábios o grito de uma mãe que vê sua filha sendo destruída por forças que não consegue controlar. Você já percebeu como a Bíblia não suaviza a dor dessa mulher? Ela não é apresentada como uma heroína, como alguém com grande posição social ou com destaque entre os seus. Ela é simplesmente chamada de a mulher cananeia. Sem nome, sem status,
sem poder. Apenas alguém marcada pela dor, clamando por socorro. E é nesse detalhe que mora a beleza e o desafio desse encontro. Porque talvez você já tenha sentido exatamente isso. A sensação de não ser ninguém, de não ter nome, de ser só mais um rosto no meio da multidão. Talvez você já tenha se perguntado: quem sou eu para que Deus me ouça? Quem sou eu para que Ele pare tudo e me veja? A mulher da Bíblia, essa cananeia, poderia ter desistido diante da indiferença inicial, mas o que a move não é a lógica, não é o orgulho, não é a certeza de que merece. O que a move é o amor por sua filha e a fé em que Jesus é a única esperança. Aqui entra algo que precisamos observar com atenção. Os discípulos querem afastá-la. Eles pedem que Jesus a mande embora, porque a sua insistência os incomoda. Quantas vezes as vozes ao redor não tentaram calar também a sua oração? Pessoas que dizem que você está exagerando, que Deus tem coisas mais importantes com que se preocupar, que talvez você devesse simplesmente aceitar o sofrimento como ele é. Mas essa mulher, essa mãe, nos ensina que a fé verdadeira não se deixa intimidar pelo silêncio, pela rejeição ou pelo olhar dos outros. Ela insiste. Ela continua clamando. Ela não se conforma. E então acontece algo que nos desconcerta. Jesus finalmente fala, mas suas palavras parecem ainda mais duras que o silêncio. Ele diz que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, você não faz parte do grupo para o qual eu vim primeiro. Essa resposta poderia ter sido o fim para qualquer um. Poderia ter sido suficiente para afastar essa mulher e mergulhá-la no desespero. Mas o que ela faz? Ela se aproxima ainda mais. Ela se lança aos pés de Jesus e adora. Ela não recua, não se justifica, não argumenta com orgulho. Ela simplesmente se prostra e diz: Senhor, ajuda-me. Esse momento é arrebatador. Porque não se trata apenas de uma mãe desesperada, mas de alguém que entendeu algo profundo. Quando tudo ao redor fecha as portas, a fé abre espaço diante do trono de Deus. Essa mulher estrangeira se torna o retrato da perseverança espiritual. Enquanto muitos recuam quando a resposta de Deus não vem no tempo que esperam, ela nos mostra que a fé verdadeira sabe insistir, sabe permanecer, sabe adorar mesmo quando ainda não enxerga mudança. E aqui eu preciso te perguntar: quantas vezes você já viveu esse silêncio de Deus? Quantas vezes orou e pareceu que ele não te escutava, ou até mesmo recebeu uma resposta que soava como uma negativa? O que você fez nesses momentos? Recuou? Desistiu? Ou permaneceu, como essa mulher da Bíblia, agarrando-se à única esperança que poderia salvar sua filha? Essa parte da história nos desafia porque quebra a imagem de uma fé imediatista, que espera tudo de Deus em um estalar de dedos. A fé da mulher cananeia é tecida na dor, no silêncio, no não aparente. E talvez seja exatamente aí que a sua fé também esteja sendo construída, não quando Deus responde na hora, mas quando Ele demora, quando Ele prova o coração, quando Ele deixa nossa oração ecoar por um tempo antes de se manifestar. E repare como esse detalhe é poderoso. A Bíblia não nos mostra o rosto dessa mulher, não nos dá o seu nome, não nos conta sua história antes ou depois. Tudo o que sabemos é sobre o momento em que ela ousou insistir diante de Jesus. E talvez esse seja justamente o convite para nós. Deixar que nossa vida também seja marcada por esse tipo de fé, uma fé que insiste, que clama, que não recua diante da espera. Se essa mensagem já está tocando você de alguma forma, quero te convidar a escrever aqui nos comentários uma frase que seja o seu clamor de fé, assim como o dela. Pode ser tão simples quanto: Senhor, ajuda-me. Declare isso nos comentários como uma forma de oração, e deixe que a sua fé seja registrada não apenas diante das pessoas, mas diante de Deus. Mas talvez o ponto mais desconcertante nessa história seja a resposta imediata de Jesus àquela mulher. Ele não apenas a ouviu, como parecia disposto a testar os limites da sua fé, como se estivesse abrindo uma ferida ainda maior. Em vez de conceder logo o que ela pedia, Jesus disse palavras que soam duras aos nossos ouvidos modernos: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É nesse instante que muitos teriam se levantado e ido embora. Quem suportaria uma negativa tão dolorosa, ainda mais vinda de alguém que representava a única esperança? Quem suportaria ser comparada a um animal indesejado em uma mesa que não lhe pertence? Mas essa mulher da Bíblia, essa cananeia, tinha algo que a distinguia. Ela não desistiu. Ela não se ofendeu, não se afastou, não se calou. Pelo contrário, sua resposta se tornou um dos momentos mais belos e marcantes da Escritura. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Você percebe a grandeza disso? Ela não apenas aceitou a sua posição de exclusão, como transformou aquela metáfora dolorosa em uma ponte para a fé.
Enquanto qualquer outro poderia ter entendido aquelas palavras como fim, ela enxergou nelas uma oportunidade de continuar insistindo. E não apenas insistindo de forma teimosa, mas com humildade e inteligência espiritual. A cananeia nos mostra que a mulher na Bíblia não aparece apenas como alguém que sofre em silêncio, mas como alguém que dialoga, que resiste, que insiste em permanecer diante de Jesus mesmo quando parece não haver lugar para ela. Isso é poderoso demais, porque nos faz pensar nas vezes em que também nos sentimos fora da mesa, como se as promessas de Deus fossem sempre para os outros, mas não para nós. Quantas vezes você já se sentiu assim? Essa cena revela que a fé não é apenas esperar passivamente. A fé é, muitas vezes, ter coragem de responder quando a vida parece dizer não. É permanecer de pé quando tudo sugere que você deveria desistir. E veja, a resposta da cananeia não foi arrogante, não foi rebelde, mas também não foi submissa ao ponto de aceitar a exclusão como destino. Foi uma fé ativa, criativa, ousada, que soube transformar um aparente insulto em uma confissão de esperança. Ela estava dizendo, em outras palavras, eu não preciso da mesa inteira, não preciso de tudo que os outros têm, eu só preciso de uma migalha do teu poder, porque eu sei que até uma migalha vinda de ti é suficiente para mudar a minha história. E aqui está a grande virada. Jesus se rende diante daquela resposta. O mestre, que havia permitido aquela tensão, se maravilha diante da fé da cananeia e diz: mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme desejas. Você consegue sentir o peso disso? O próprio Jesus, diante de toda a multidão, reconhecendo a fé de alguém que estava do lado de fora. A cananeia, uma mulher, estrangeira, invisível aos olhos da religião, é destacada na Bíblia como exemplo de fé. Isso não é apenas sobre ela, é sobre todas as vezes que Deus escolhe mostrar que o seu reino rompe as barreiras da exclusão e que uma mulher de fé pode transformar o curso de uma história inteira. E é nesse ponto que quero te convidar a interagir comigo. Se essa mensagem já falou com você até aqui, escreva nos comentários a frase "até as migalhas são suficientes". Essa declaração vai marcar não só o vídeo, mas também o seu coração, porque vai lembrar a você que quando Deus fala, mesmo que pareça pequeno, pode ser a chave para uma grande transformação. Agora, pare e pense comigo. Por que Jesus faria isso? Por que permitir esse diálogo tão tenso, em vez de simplesmente atender de imediato o clamor daquela mãe? A resposta pode parecer desconfortável, mas ela nos revela algo precioso. Jesus não estava rejeitando aquela mulher, ele estava conduzindo-a a um lugar mais profundo, onde a fé dela seria revelada não apenas como insistência, mas como revelação. O silêncio inicial, as palavras duras, o aparente distanciamento, tudo isso serviu como palco para mostrar que a fé verdadeira não é frágil, não se ofende, não desiste no primeiro obstáculo. A fé verdadeira se revela justamente quando é colocada à prova. E aqui está um detalhe que não podemos ignorar. Jesus poderia ter usado qualquer pessoa daquela multidão para ensinar essa lição. Mas ele escolheu uma mulher estrangeira, uma mãe desesperada, alguém que carregava em si todos os rótulos da exclusão. É como se ele estivesse dizendo, diante de todos: vejam, a fé que agrada a Deus não está presa ao sangue, ao título, ao lugar de nascimento. Ela pode nascer no coração de alguém que o sistema religioso considera indigno. Ela pode florescer no coração de uma mulher que insiste em crer mesmo quando o céu parece em silêncio. Esse é o choque da narrativa. A mulher na Bíblia, tantas vezes esquecida, aqui se torna professora de fé. Sim, uma mulher, e não um mestre da lei, não um fariseu, não um discípulo. É a cananeia quem nos mostra que a fé não depende de acesso privilegiado, mas de coração rendido. Essa cena desmonta qualquer ilusão de que Deus só pode agir dentro de certos limites. O Cristo que parecia distante se deixa mover por uma mulher estrangeira e declara diante de todos: grande é a tua fé. E aqui está a beleza. Jesus não apenas cura a filha dela. Ele redefine a identidade daquela mãe. Ela não sai dali apenas com uma vitória, mas com uma marca eterna. Foi reconhecida por Jesus como alguém de grande fé. Você consegue imaginar como isso transformou não apenas a vida da filha, mas de toda aquela família, talvez de toda aquela cidade? O que era dor, desespero e exclusão se transformou em testemunho, em sinal do reino, em prova de que ninguém está longe demais para ser alcançado. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir hoje. Talvez você se sinta como essa mulher, colocado de lado, fora da mesa, ouvindo silêncios de Deus que parecem insuportáveis. Mas se a cananeia nos ensina algo, é que a fé pode atravessar esses silêncios, pode responder com humildade e esperança mesmo quando tudo diz que não. Porque Jesus não resiste a uma fé que se recusa a desistir. Se isso faz sentido para você, eu quero que você deixe um comentário aqui escrevendo: eu não vou desistir da minha fé.
Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração profética sobre a sua vida. E quem sabe, assim como aconteceu com a cananeia, a sua história também não seja transformada a partir desse posicionamento diante de Deus. A cena parece mudar de tom quando percebemos que aquela mulher da Bíblia não se intimida diante do olhar dos discípulos. Você já notou como, muitas vezes, o maior obstáculo não está no silêncio de Deus, mas na voz daqueles que caminham ao lado dele? Os discípulos, incomodados com os clamores da mulher cananeia, se aproximam de Jesus e praticamente pedem: manda ela embora, porque vem gritando atrás de nós. É chocante pensar nisso. Homens que andavam com o Mestre, que viram milagres de misericórdia, que testemunharam a compaixão sem limites de Cristo, agora se mostram impacientes diante da dor de alguém que só queria ser ouvida. Quantas vezes também não sentimos isso? O peso do julgamento humano, a rejeição daqueles que poderiam ser instrumentos de apoio, mas acabam sendo barreiras no caminho da fé. Talvez você já tenha se sentido exatamente como essa mulher, clamando por ajuda, mas percebendo que as pessoas ao redor só querem se livrar da sua presença, como se a sua dor fosse um incômodo, como se o seu choro fosse barulho desnecessário. Essa experiência dói, porque revela uma verdade cruel. Muitas vezes, até quem está mais perto das coisas de Deus pode falhar em enxergar a dor do próximo. Mas aqui está o detalhe poderoso: a cananeia não se cala. O grito dela não diminui, mesmo diante da rejeição dos discípulos. Ela insiste. Isso nos mostra algo precioso sobre o coração dessa mulher na Bíblia. Ela não buscava a aprovação dos homens, não precisava de validação de quem estava ao redor. O que ela queria era a resposta do Mestre. E isso muda tudo. Porque quando o nosso alvo é a voz de Jesus, o barulho das rejeições humanas não consegue nos parar. É como se o texto nos perguntasse: o que tem mais peso para você? O que as pessoas pensam ou o que Jesus pode fazer? Muitas mulheres vivem presas às opiniões alheias, aos olhares que condenam, às palavras que diminuem. Mas a história da cananeia nos mostra que, mesmo cercada por olhares de desprezo, existe um lugar de coragem onde você pode continuar clamando, porque sabe que só ele tem a resposta que precisa. A postura dessa mulher me faz pensar no quanto ela enxergava além das circunstâncias. Ela via além do silêncio inicial de Jesus. Via além do incômodo dos discípulos. Via além da rejeição cultural que dizia: você não é parte desse povo. E é exatamente aí que reside a sua grandeza. Ela não desistiu, mesmo quando tudo conspirava contra. Essa insistência não era apenas teimosia, era fé em sua forma mais crua, mais real, mais corajosa. E não é exatamente isso que tantas de nós precisamos aprender? A não deixar que a rejeição roube a nossa voz, que o desprezo de alguns silencie a nossa fé. O mundo pode tentar calar, as pessoas podem tentar diminuir, mas quando você sabe quem tem o poder de transformar a sua história, não há silêncio ou rejeição que consiga te parar. Essa cena também nos confronta com outra questão. Será que, às vezes, sem perceber, não nos tornamos como os discípulos? Impacientes com a dor do outro, apressados em afastar quem clama por ajuda, incomodados com o choro que insiste em pedir uma intervenção? É desconfortável pensar nisso, mas necessário. Porque a história da mulher cananeia não é só sobre ela, é também um espelho que nos mostra onde ainda precisamos ser transformados, onde ainda precisamos aprender a olhar como Jesus olha. Afinal, a reação dos discípulos expõe uma fragilidade muito humana, a tendência de filtrar quem merece ou não merece atenção, quem pode ou não pode se aproximar, quem é digno ou não de receber misericórdia. Mas Jesus estava prestes a mostrar que o reino não funciona assim. O reino não se fecha no incômodo humano, o reino se abre na insistência da fé. E você percebe como isso mexe com a nossa própria vida espiritual? Porque se até os discípulos falharam em compaixão, isso significa que nós também precisamos vigiar constantemente para não perdermos de vista o coração de Cristo. A cananeia nos lembra que, diante de qualquer rejeição, a nossa resposta precisa ser continuar clamando. Não porque os outros entendem, não porque os outros aprovam, mas porque sabemos que Jesus ouve. É exatamente essa insistência que faz o clamor dela atravessar a barreira da rejeição. E talvez seja isso que Deus esteja te lembrando hoje. A sua voz não é incômoda para Ele. O seu grito não é barulho para os céus. A sua dor não é invisível aos olhos de Jesus. Se as pessoas não entendem, Ele entende. Se os discípulos rejeitam, Ele acolhe. E é por isso que a história da mulher cananeia tem tanto poder até hoje. Porque ela prova que a fé verdadeira não se mede pelo silêncio do ambiente, mas pela persistência de quem crê que só Jesus pode trazer a resposta. E antes de avançarmos, eu quero te convidar a deixar registrado nos comentários uma frase que carrega o coração desse momento. Escreva assim: eu não vou me calar. Simples, mas poderosa.
Porque quando você declara isso, você não está apenas comentando em um vídeo, você está profetizando sobre a sua própria vida. Está escolhendo permanecer firme, como a mulher cananeia, mesmo quando tudo parece tentar te silenciar. É nesse ponto que a cena muda completamente de tom. Até aqui vimos desespero, clamor, resistência dos discípulos e até o silêncio de Jesus. Mas de repente, acontece o inesperado. Ela consegue atravessar todas as barreiras e chega diante dele. A mulher cananeia não permanece distância, não recua com as negativas que recebeu, não se intimida com a multidão que talvez a olhasse com desprezo. O texto bíblico nos mostra que ela se prostra diante de Jesus. E essa palavra não é apenas um gesto físico, ela é carregada de significado. Prostrar-se é reconhecer autoridade, é colocar-se em posição de total rendição, é declarar com o corpo aquilo que já está decidido no coração. Tu és a minha única esperança, e não tenho para onde mais ir. Agora, imagine essa cena com os olhos do coração. Uma mulher estrangeira, considerada indigna por todos os padrões religiosos da época, está de joelhos, talvez com o rosto ao chão, diante do Filho de Deus. E em vez de longos argumentos, em vez de justificativas, em vez de tentar explicar por que merece o milagre, ela resume tudo em uma frase curta, carregada de urgência e fé: Senhor, socorre-me. É quase como se as palavras perdessem força diante da intensidade do clamor. Ela já não tem discursos, não tem defesas, não tem como convencer ninguém. O que resta é o grito da alma, cru, direto, sem máscara. E é esse grito que revela sua verdadeira fé. Aqui está um dos pontos mais impactantes dessa narrativa. Muitas vezes, nós acreditamos que precisamos ter orações elaboradas, palavras bonitas, justificativas para mostrar a Deus por que ele deveria agir. Mas a mulher na Bíblia nos mostra algo diferente. Quando a dor é profunda e o coração está quebrado, às vezes a oração mais poderosa que podemos fazer é simplesmente: Senhor, socorre-me. Não há nada além disso. E é suficiente. Porque a fé não se mede pelo número de palavras, mas pela intensidade da confiança colocada naquele que pode mudar todas as coisas. E perceba o contraste. Os discípulos queriam afastá-la, a religião queria descartá-la, a sociedade dizia que ela não tinha lugar naquela cena. Mas ela insiste. E agora, diante de Jesus, não existe mais nada entre eles. Não há filtros, não há títulos, não há méritos. Só há uma mulher, uma mãe desesperada, reconhecendo que o reino de Deus era sua única resposta. E é nesse reconhecimento que ela revela algo poderoso. Mesmo sem ser parte do povo de Israel, mesmo sem direitos religiosos, ela entende algo que os próprios discípulos ainda estavam aprendendo. É como se essa mulher, uma cananeia anônima, estivesse nos ensinando que fé não depende de onde você nasceu, da sua reputação ou de quanto você sabe da Bíblia. Fé verdadeira é quando você se lança diante de Jesus sem reservas de orgulho, sem reservas de aparência. É quando você se coloca no chão, se humilha e declara: eu não consigo sozinha. Eu preciso de ti. Esse gesto dela nos confronta, porque nos dias de hoje estamos acostumados a sustentar uma imagem forte, a tentar mostrar que damos conta, que temos tudo sob controle. Mas diante do Senhor, a mulher da Bíblia nos convida a viver outra postura, a de rendição. E rendição não é fraqueza, é o lugar onde a graça nos encontra. Você percebe como cada detalhe importa? Ela não tentou negociar com Jesus, não tentou dizer: Senhor, olha o que já fiz, ou Senhor, eu mereço porque sou boa mãe. Nada disso. Ela apenas clama. Esse é o ponto que toca profundamente. Porque no fundo, todos nós temos áreas na vida em que não temos mais forças para lutar. Todos nós carregamos dores, angústias ou situações em que a única coisa que conseguimos dizer é: Senhor, socorre-me. E quando ousamos dizer isso de todo o coração, estamos mais perto do milagre do que imaginamos. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir hoje. Que a sua oração não precisa ser longa, que o seu argumento não precisa ser perfeito, que você não precisa convencer a Deus de nada. Ele não se move por discursos, ele se move por fé. E fé pode estar escondida em uma frase curta, em um choro silencioso, em um suspiro profundo. Fé pode ser o simples ato de se colocar de joelhos, mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Se essa palavra já está mexendo com você, eu quero te convidar a deixar marcado aqui nos comentários a frase que resume esse momento: Senhor, socorre-me. Escreva isso como uma declaração de fé, como uma oração pública, como um ato de rendição. Porque quando você escreve, você não apenas registra o que sente, mas também declara diante de outros que existe esperança, que existe socorro, e que esse socorro vem de Jesus. Ela está diante de Jesus.
A mesma mulher que rompeu barreiras, que enfrentou olhares de reprovação, que não se deixou parar por silêncios ou por palavras que poderiam ferir, agora recebe algo que jamais esperava ouvir. O mestre a olha e declara: mulher, grande é a tua fé. Não foi um elogio qualquer. Foi um reconhecimento que atravessou séculos e chegou até nós como testemunho vivo de que a fé de uma mulher na Bíblia pode mudar destinos. É como se, naquele momento, todos os céus se inclinassem para registrar essa cena, não apenas como uma vitória pessoal, mas como um marco profético. A fé não é limitada por nacionalidade, por posição social, por gênero ou por etiquetas religiosas. A fé abre caminhos onde antes havia portas fechadas. E você percebe a inversão poderosa que acontece? No início, parecia que ela era estrangeira rejeitada, a que não tinha lugar à mesa, a que não fazia parte da promessa. Mas agora, Jesus a coloca no centro da cena, honrando a sua fé diante de todos. A mesma voz que testou sua persistência agora a exalta como exemplo. E não apenas isso, sua filha curada naquele exato instante. O milagre que parecia distante, impossível, inalcançável, se manifesta ali, diante dos olhos de todos. O clamor que começou como um grito desesperado termina como um testemunho eterno. Essa virada nos faz enxergar algo ainda mais profundo. Jesus não apenas atendeu ao pedido dela, ele a transformou em mensagem. A mulher cananeia não ficou conhecida apenas como a mãe desesperada ou a estrangeira insistente. Ela foi lembrada como a mulher que teve fé suficiente para mover o coração de Deus. Isso muda tudo. Porque, de repente, não estamos apenas falando de um milagre isolado, mas de uma declaração sobre o reino. A fé pode vir de onde ninguém espera. A fé pode nascer em corações que a sociedade julga indignos. A fé pode florescer em vozes que antes foram silenciadas. E aqui está um detalhe emocionante. Jesus não disse apenas que ela tinha fé, mas que a sua fé era grande. Ele reconheceu a intensidade, a profundidade, a ousadia com que ela se lançou aos pés dele. Isso nos faz pensar em quantas vezes nós mesmas diminuímos a nossa fé, achando que é pequena, insuficiente, frágil demais. Mas a mulher na Bíblia nos mostra que a fé não é medida pela ausência de medo, e sim pela coragem de continuar mesmo quando tudo grita contra. Grande fé não é fé perfeita, é fé persistente. Talvez você já tenha vivido momentos em que se sentiu como essa mulher, à margem, sem acesso, ouvindo nãos da vida, enfrentando portas que pareciam trancadas para sempre. Talvez você já tenha sentido que não fazia parte da promessa, que não tinha lugar à mesa, que a resposta nunca chegaria para você. Mas a história da mulher cananeia revela que Jesus não apenas escuta o clamor daqueles que o buscam com sinceridade, ele honra a perseverança. Ele transforma o impossível em testemunho. Ele pega aquilo que parecia ser um fim de linha e transforma em começo de uma nova história. E é impossível não imaginar o coração daquela mãe no momento em que percebe que sua filha foi liberta. Talvez lágrimas de alívio tenham corrido por seu rosto. Talvez seu peito tenha se enchido de uma gratidão tão grande que as palavras mal conseguiam acompanhar. Porque não era apenas a cura de sua filha, era também a cura de sua identidade. A estrangeira rejeitada agora era lembrada como mulher de grande fé. E quando uma mulher na Bíblia é honrada dessa forma, todas nós somos convidadas a perceber que também temos voz, também temos lugar, também podemos ser reconhecidas pelo céu. É por isso que eu quero te convidar a refletir. Qual é a fé que você carrega hoje? Talvez ela pareça pequena, talvez já tenha sido testada muitas vezes, talvez esteja cansada de esperar. Mas se você se lançar aos pés de Jesus com sinceridade, essa fé pode ser chamada de grande. Essa fé pode ser usada por Deus para escrever uma história completamente nova. Se essa mensagem tocou você, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários a frase: "Grande é a minha fé". Declare isso como uma verdade profética sobre a sua vida, assim como foi declarado sobre a vida da mulher cananeia. E lembre-se, cada palavra que você escreve é também uma forma de testemunho, um ato de fé que pode inspirar outras mulheres que chegarem até este vídeo. Há um detalhe fascinante na história da mulher cananeia que muitas vezes passa despercebido. Quando Jesus, depois de todo o diálogo intenso, olha para ela e declara: "Mulher, grande é a tua fé", não está apenas concedendo o milagre que ela tanto buscava. Ele está, na verdade, erguendo-a diante de todos como um exemplo vivo. Imagine a cena: aquela mulher, considerada impura pela sociedade, rejeitada pela tradição judaica, ignorada até pelos discípulos, agora se torna referência pública de fé. O contraste é impressionante. Quem menos deveria ensinar segundo os olhos humanos, se torna aula viva para todos que presenciavam. Não era Pedro, não era João, não era nenhum dos discípulos que caminhavam lado a lado com Jesus todos os dias,
mas uma mulher estrangeira, invisível, quebrada, que ousou não desistir. Essa virada é poderosa porque quebra uma lógica que até hoje nos persegue. A ideia de que para sermos ouvidos por Deus precisamos ter um currículo espiritual perfeito, ou uma posição privilegiada dentro da comunidade. A mulher na Bíblia, nesse episódio, nos mostra exatamente o contrário. O que abre os céus não é o título, não é o prestígio, não é a reputação, é a fé crua, desesperada e persistente. A fé que nasce não da certeza de ser digna, mas da confiança de que Ele é misericordioso. Essa fé que insiste mesmo quando a resposta parece ser não, que continua clamando mesmo quando o silêncio machuca, que persiste quando as portas parecem fechadas. É esse tipo de fé que Jesus elogia. E perceba, a frase de Jesus é curta, mas carrega um peso imenso. Ele não diz apenas que ela tem fé, mas que essa fé é grande. Ou seja, ele não está apenas reconhecendo a intensidade do pedido dela, mas a profundidade de sua confiança. Uma fé grande não é medida pela quantidade de palavras que usamos na oração, mas pela nossa decisão de permanecer mesmo quando tudo nos empurra para desistir. Essa mulher, que poderia ter voltado para casa envergonhada e vazia, se recusa a aceitar que a história de sua filha terminaria sem intervenção divina. Ela nos ensina que a grandeza da fé não está em nunca se sentir cansada ou abalada, mas em continuar segurando a mão de Deus mesmo quando não entendemos seus caminhos. Agora imagine o coração dos discípulos nesse momento. Eles que tinham pedido a Jesus que a mandasse embora, agora precisavam ouvir do Mestre que aquela mulher era modelo de fé. Que choque deve ter sido! Como se Jesus dissesse: vocês caminham comigo, mas ainda não entenderam o que significa confiar de verdade. Essa mulher, que vocês desprezaram, já entendeu. Isso revela algo profundo. Muitas vezes, as lições mais fortes vêm daqueles que julgamos improváveis. E dentro da narrativa das mulheres na Bíblia, isso é um padrão. Quantas vezes Deus usou a mulher rejeitada, a estrangeira, a invisível, para revelar aspectos de sua graça e seu poder que até os mais preparados não enxergavam? A história da Cananeia se soma a esse mosaico de mulheres que marcam a Escritura não pela posição que ocupavam, mas pela fé que manifestavam. E sabe o que é ainda mais marcante? A vitória dessa mulher não foi apenas pessoal. O milagre da filha foi a resposta visível, mas a repercussão da sua atitude ecoa até hoje. Porque toda vez que lemos essa passagem, somos lembrados de que Deus não mede nossa fé pelo lugar onde nascemos, pela etiqueta que carregamos ou pelo julgamento humano que sofremos. Ele mede pela nossa disposição de insistir em sua bondade, ainda que o mundo inteiro diga não. Essa mulher na Bíblia nos ensina que a fé pode atravessar fronteiras, quebrar barreiras e romper preconceitos. Ela nos lembra que o clamor verdadeiro não é limitado por religião, cultura ou tradição. É como se o grito dela ecoasse em cada oração desesperada que fazemos hoje, e a resposta de Jesus continuasse a nos alcançar. Grande é a tua fé. E eu preciso te perguntar algo íntimo. Você já se sentiu como essa mulher? Já se percebeu fora de lugar, desacreditada, julgada por pessoas, mas ainda assim com o coração pulsando de fé, acreditando que se apenas Jesus ouvir o seu clamor, algo pode mudar? Essa sensação de não ser suficiente aos olhos dos outros, mas crer que aos olhos de Cristo você tem valor, é exatamente o que conecta essa história à nossa vida hoje. Talvez você esteja vivendo agora um momento em que tudo diz para desistir, mas dentro de você existe uma chama que se recusa a apagar. Essa chama é a fé que Jesus valoriza. Por isso, eu quero te convidar a marcar esse momento de forma simbólica aqui nos comentários. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva: minha fé é maior que as barreiras. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração de identidade, é uma maneira de dizer: eu escolho continuar crendo, mesmo que tudo pareça contrário. E cada vez que alguém escrever isso, será como se estivéssemos juntos ecoando a mesma verdade que a mulher cananeia nos ensinou. A fé persiste, a fé insiste, a fé não desiste. Imagine por um instante o que essa mulher cananeia experimentou depois que ouviu as palavras de Jesus. Não foi apenas a cura da filha. Foi a experiência de ser vista, reconhecida e ouvida por aquele que muitos acreditavam que jamais lhe daria atenção. Ela saiu daquele encontro não só com a vitória que buscava, mas com a marca eterna de ter participado de um diálogo que atravessaria séculos e alcançaria o coração de tantas outras mulheres na Bíblia e fora dela. Porque, quando ela insistiu, quando ela não aceitou ser silenciada, abriu caminho para mostrar que a fé não se mede pela posição social, pela origem ou pela tradição, mas pela ousadia de confiar em um Deus que escuta até mesmo os clamores que parecem inconvenientes para os outros. E você já percebeu como isso toca diretamente a nossa realidade hoje? Quantas vezes a sua voz foi considerada pequena, incômoda ou até mesmo fora de lugar?
Quantas vezes você sentiu que não tinha espaço para insistir, que não era digna de pedir, que não era parte dos que mereciam atenção? A história dessa mulher cananeia é um espelho poderoso para todas nós. Ela mostra que, mesmo quando as circunstâncias gritam que não há espaço para você, a fé pode abrir um caminho onde não existia estrada. Ela nos ensina que a mulher na Bíblia não é apenas coadjuvante em histórias maiores, mas protagonista de encontros que revelam o coração de Deus. E aqui está o detalhe mais transformador. Jesus não apenas atendeu ao pedido dela, mas exaltou publicamente a sua fé. Ele disse que era grande. Isso quebra todos os limites impostos pela cultura, pela religião e até pela lógica. Era como se ele dissesse diante de todos: vocês enxergam limites, mas eu vejo fé. Vocês veem exclusão, mas eu vejo esperança. Vocês veem alguém de fora, mas eu vejo uma filha amada. Você percebe a força disso? Essa mulher não apenas mudou a realidade da sua casa, mas também mudou o olhar de todos que estavam ali sobre quem pode ou não ser alcançado pelo amor divino. Agora, pense comigo, quantas situações você já viveu em que precisou se colocar na fila, sabendo que talvez não fosse a sua vez, mas ainda assim ousou pedir? Quantas vezes, como essa mulher da Bíblia, você se agarrou à fé como seu único argumento? A fé dela nos ensina que a ousadia de crer pode gerar resultados que nenhum título, nenhuma posição e nenhum status poderiam alcançar. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Não importa se você se sente fora de lugar, não importa se os outros dizem que não é para você, a sua fé ainda pode mover o coração de Deus. É por isso que essa narrativa não é apenas uma lembrança distante. Ela continua ecoando, porque nos convida a ocupar o nosso lugar diante do Senhor com confiança, sem medo de sermos rejeitadas. A cananeia representa todas as mulheres que, ao longo da história, tiveram que lutar para serem ouvidas, que precisaram ultrapassar barreiras, que ousaram acreditar mesmo quando parecia insensato. Ela é símbolo da mulher invisível que se recusa a aceitar o silêncio como resposta. E, enquanto você escuta isso, talvez o seu coração esteja lembrando de momentos em que você mesma foi essa mulher. Momentos em que o mundo disse não, mas sua fé respondeu: eu não vou desistir. Momentos em que tudo parecia perdido, mas você ainda se atreveu a orar, a pedir, a acreditar. É exatamente nesse lugar que a mensagem dessa história ganha vida dentro de você. Porque ela não é apenas sobre a filha daquela mulher ser curada, é sobre você entender que a sua fé também tem poder de mudar destinos. E sabe o que seria lindo agora? Se cada pessoa que está acompanhando esse vídeo pudesse marcar esse momento com uma declaração de fé nos comentários. Escreva aí, de forma simples, mas profunda: eu não vou desistir. Essas 4 palavras carregam a essência da mulher cananeia e vão transformar a seção de comentários em um memorial de fé viva. Cada comentário será como um eco da coragem dessa mulher, um testemunho de que a fé continua pulsando, atravessando gerações. Estamos vivendo juntas essa experiência, e eu quero que você perceba o quanto isso tem valor. O simples ato de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, de se inscrever neste canal Mulheres na Bíblia não é apenas um gesto digital, é um jeito de manter viva essa chama, de dizer para o algoritmo e para o mundo: essas histórias importam, essas vozes precisam ser ouvidas. Quando você faz isso, ajuda para que mais mulheres, que hoje se sentem esquecidas, possam encontrar esperança exatamente onde você está encontrando agora. E se você chegou até aqui, já percebeu que não é por acaso. Existe algo maior sendo tecido, um fio invisível conectando o coração dessa mulher cananeia ao seu, e através de você, alcançando muitas outras vidas. O que vem a seguir ainda vai mexer ainda mais com o seu coração, porque essa jornada não termina aqui. E talvez Deus esteja lembrando você de que a sua voz também tem espaço no reino, que a sua fé pode atravessar barreiras e que nada pode calar aquilo que Ele mesmo colocou dentro de você. O próximo vídeo já está na tela, e nele você vai mergulhar em mais uma história incrível de uma mulher na Bíblia, cheia de revelações que podem mudar completamente a forma como você enxerga o agir de Deus. Clique agora e continue caminhando comigo nessa série. Eu te espero lá.